Oi, gente, estou aqui de volta para mais uma aula de biologia dessa semana e agora nós vamos estudar o filo Equinodermata. Vem comigo. Então, pessoal, o filo Equinodermata é o filo do personagem, na verdade, do penúltimo personagem, né, do filme Bob Esponja. Então, é o filo daquele que nós conhecemos como Patrick, né? Então, o Patrick está aí. Como estava devendo, até agora nós já vimos toda a turma, né, do Bob Esponja, que faltou só um indivíduo, que a gente conversou na última aula ao vivo, né, vocês estavam dizendo que estava faltando um só, de fato está faltando um ainda, a gente vai conhecer, mas por enquanto, hoje nós vamos conhecer o filo do Patrick, das estrelas do mar. Então, além do Patrick, né, nós já vimos outros indivíduos desse grupinho aqui, não foi? Nós já vimos praticamente todos eles. Nós vimos primeiro, inicialmente, o Bob Esponja, né? Lá nos poríferos, filo porífera. Nós vimos também o senhor Lula Molusco, lá no filo dos moluscos, juntamente com o nosso amigo Gary, também dos moluscos, né? Embora eles estejam de classes diferentes, né? Esse aqui é um cefalópode, que é um polvo, e esse aqui é um gastrópode, porque é um caramujo. E nós vimos também esses dois aqui, ó, esses dois indivíduos, aonde? Nos artrópodas, tá? Aqui é um crustáceo, né, que é uma classe dos artrópodas, do filo artrópoda, e aqui também é um microcrustáceo, os artrópodas, não é? Agora nós estamos vendo aqui, ó, o filo Equinodermata, ou os equinodermos, que é o filo das estrelas do mar, o Patrick. Além desses indivíduos aqui, nós ainda vamos ver no próximo bimestre, né, a Sandy, que não está aqui, que faz parte do filo dos cordatos. Ela é um cordata e nós vamos estudar depois. Então, os equinodermos, eles constituem um grupo de animais invertebrados também. Lembra que nós estamos vendo invertebrados. Nós não começamos a ver ainda os vertebrados, né? A partir de peixes é que nós vamos ver os vertebrados. Por enquanto, nós estamos vendo animais que não possuem coluna vertebral, também conhecidos como invertebrados. A maioria das espécies desse filo Equinodermata, elas são bentônicas. Na escala evolutiva, né? Os equinodermos, eles são os primeiros animais que são deuterostômios, tá? Por isso eles estão ali mais próximos dos cordados, que são aqueles animais vertebrados, do que dos demais grupos que a gente já viu, porque eles são deuterostômios. Todos os outros animais que a gente estudou até agora, poríferos, quinidários, platelmintos, nematoda, artrópodos, todos eles são protostômios. Os equinodermatas, eles são como os cordados, que a gente vai ver depois, né? Como o grupo dos animais que têm coluna vertebral, dos vertebrados. Eles são deuterostômios porque o arquêntero do embrião vai dar origem ao ânus desses animais. Os demais não. Os demais são protostômios, onde o arquêntero dá origem à boca. Tá? É uma característica que esses animais compartilham com os cordados, como eu falei, incluindo peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E a organização do corpo deles é uma simetria pentarradiada, né? Porque como eles têm muitos tentáculos, né? Vamos supor uma estrela com 5. Então, se eu partir essa estrela no meio, né? Parte o Patrick no meio. Se a gente partir ele no meio, esse lado vai ser igual a esse lado. Se a gente partir assim, esse lado vai ser igual a esse lado. Se a gente partir assim, um lado vai ser igual ao outro. Então, tanto faz os cortes, tanto faz, você pode cortar de vários lados. Se você cortar em duas partes, seja na vertical, na horizontal, na diagonal, esses animais eles vão ter simetrias idênticas de um lado e do outro, tá? Por isso que a gente chama de pentarradiada ou pentâmera. Eles são animais triplásticos, celomatos também, apresentam endoesqueleto calcáreo, né? Um esqueleto que é interno, mas é feito, não é por ossos, mas por calcário, né? É uma estrutura rígida também, mas um esqueleto interno. E esse esqueleto, ele vem lá da mesoderme do embrião, tá? A superfície do corpo dos equinodermos, né? Eles também são conhecidos assim, equinodermos, também é formada pelas pedicelárias, que são pequenas estruturas com extremidades semelhantes a uma pinça. Essas aqui, ó,
tá? Cuja finalidade é a remoção dos detritos, né? Eles são bentônicos, eles coletam detritos e fragmentos que se depositam sobre o corpo do animal para servir de quê? De alimento para eles. Além de algumas espécies, né? Em algumas espécies auxiliam também na captura de pequenas presas, porque elas possuem esse movimento. Então, esses indivíduos eles têm essas pedicelares, né? Que são pequenas estruturas que ajudam eles tanto para se alimentar como também para capturar presas, né? Que também serve para alimentação. Na superfície do corpo desses animais encontram-se ainda algumas estruturas chamadas de pápulas, que são essas aqui, ó, tá? Que são brânquias dérmicas que auxiliam nas trocas gasosas, por onde eles respiram. Eu falei que o filo dos equinodermatas, ele é um filo das estrelas do mar, né? Mas não são só as estrelas do mar que são classificadas aqui, tá? O ouriço do mar, ele também está classificado nesse filo, além de outros organismos que nós vamos estudar. Temos aqui, para a gente poder compreender quais são esses organismos, as classes, né? Que eles se encontram. A gente vai estudar um pouquinho aqui quais são essas classes. Então, os equinodermos são organizados nas seguintes classes: asteroide, que são as estrelas do mar, ofiuroide, que são as serpentes do mar, equinoide, ouriços do mar e bolachas da praia, e holoturoide, que são os pepinos do mar, e ainda crinoide, que são os lírios do mar. Então, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 classes. Vamos ver aqui uma por uma. A primeira, que é a asteroide, é aquela que abriga todas as estrelas do mar, né? E elas são muito variadas. Aqui a gente tem uma estrelinha que é vermelha, mas existem muitas cores, né? Se a gente for na praia, se vocês tiverem alguma oportunidade um dia de conseguirem ver uma estrela do mar, vocês vão ver que elas são bem diversas em cores, né? Para cada cor é uma espécie diferente, mas elas estão todas nessa classe aí asteroidea, que é aquela que abriga as estrelas do mar, tá? Então, apresentam 5 ou mais braços que se originam de um disco central. Então, embora a maioria das estrelas do mar tenham 5 braços, mas existem algumas que possuem mais de 5 braços. E esse disco central, né, no meio, está apontado aí na seta, sem uma nítida separação, na região inferior de cada braço existem numerosos pés, que nós chamamos de pés ambulacráticos, que vai fazer com que essa estrela consiga se locomover. A segunda classe é a ofiuroidea, são animais, né? Aí a gente vai ter as serpentes do mar, que parecem muito com as estrelas, só que elas são um pouco diferentes, porque elas têm um disco central nitidamente separado dos 5 braços, o disco fica assim, e os braços ficam assim, separados. Esses braços, eles são longos e muito ágeis, diferente das estrelas, que são mais lentas, se movimentam só, por isso que eles pesam ambulacráticos que tem abaixo dos braços. E a digestão termina no estômago, pois não apresentam intestino nem ânus, como as estrelas do mar. A terceira classe é a classe dos ouriços do mar e das bolachas da praia. Não sei se vocês já chegaram a ver as bolachas da praia, mas elas são bolachinhas assim, redondas, que tem como se fosse um desenho de uma estrela no meio. Eles estão juntos nessa classe aqui do ouriço do mar. E eles têm espinhos, né? Os ouriços, eles têm espinhos móveis inseridos na superfície. Esses espinhos, eles podem se mover e apresentam lanterna de Aristóteles, tá? Que é um órgão que a gente vai conhecer. A Holurotoidea é uma classe que nós vamos ter aí os pepinos do mar, né? Esses indivíduos, eles são alongados, cilíndricos, flexíveis e dotados de minúsculas placas de unidas. Eles não têm espinhos, como os espinhos do mar. Eles apresentam consistência menos rígida, é um pouco mais mole, a gente consegue apertar, tá? Apresentam tentáculos ao redor da boca, que são modificados nos pés ambulacráticos, modificações dos pés ambulacráticos que a gente vê nas estrelas. Quando atacados, eles eliminam parte de suas vísceras, né? Que a gente chama de evisceração, como o intestino e as gônadas, que se regeneram com o tempo, quando eles conseguem fugir. Para entreter, né, o predador, ele libera a víscera, o predador fica comendo lá a víscera dele e ele vai embora. E a última, crinoidea, que são fixos e apresentam um disco central, de onde partem 5 braços finos que se ramificam na base, dando-lhes aspecto de flor, e ele fica para lá e para cá nos oceanos, tá? Esses indivíduos também são conhecidos como lírios do mar.
Quanto à fisiologia, como é que esses animais funcionam por dentro, por fora, né? Eles têm um sistema ambulacrático, certo? Eles são os únicos animais que apresentam esse sistema ambulacrático para andar, né? Que são esses pés que eles possuem. Hidrovascular, responsável por execução de diversas atividades do animal, fixação ao substrato para que ele se locomova, para ele capturar alimentos, para ele trocar o gás e as excretas, né? E eles também apresentam esses pezinhos ambulacráticos aqui, não é? Que faz com que ele consiga se locomover rápido ou mais lentamente, como é o caso das estrelas do mar e das serpentes do mar. Ouriços também tem, mas de qualquer forma eles possuem um meio de locomoção, já no pepino do mar, esses pés eles são adaptados em boca, né, sua estrutura da boca. Quanto ao sistema digestivo, ele é completo, exceto naquele grupo que nós vimos, né, dos pepinos do mar, que termina, das serpentes do mar, que termina no estômago, que são os ofiuroides, que não tem ânus. A boca geralmente se localiza na região voltada para o substrato, que é a face oral, na parte de baixo, onde fica a boca da estrela do mar, e o ânus na região oposta, tá? Olha só. Aqui estão os pés ambulacráticos, na parte que fica na face que fica para o substrato, a boca também fica para esse lado aqui, e o ânus fica na parte de cima. Os ouriços do mar, eles apresentam 5 dentes que formam uma estrutura denominada de lanterna de Aristóteles. Olha só aqui a lanterna de Aristóteles na boca do ouriço do mar. São 5 dentinhos que eles apresentam, tá? Por meio do qual eles se alimentam de algas e também raspam, né? Que isso aqui fica pro lado de baixo dele. Raspam o alimento nas rochas. Geralmente são algas que ficam ali grudadas nas rochas. Já as estrelas do mar, elas são carnívoras, podem alimentar-se de moluscos, né, como mariscos, abrindo as válvulas desses animais com os braços que elas possuem, né, e projetando parte do seu estômago, eliminando enzimas sobre o alimento, depois conseguindo engolir. Depois de um tempo, o estômago ele é recolhido com o alimento parcialmente digerido do lado de fora e depois vai se terminar de ser digerido na parte interna. Nas estrelas do mar, as trocas gasosas ocorrem por meio de 5 pares de brânquias dérmicas, né? Já os pepinos do mar, eles respiram por 2 longos tubos ramificados internos, parecidos com brânquias também, mas são chamados de árvores respiratórias, né? E esses animais não apresentam um coração típico, utilizam um líquido celomático para auxiliar nessas funções de transporte de nutrientes e gases também de excretas. Quanto ao sistema nervoso, ele é pouco desenvolvido, não é tão desenvolvido como os quinidários ou como os cefalópodes, é mais rústico, mas menos desenvolvido, embora eles também sejam deuterostômio, mas existe aí um questionamento, né? Se esses animais eles são mais desenvolvidos na escala evolutiva, por que eles regrediram no desenvolvimento do sistema nervoso? É isso que a teoria da evolução não explica, né? Disse que foi um desenvolvimento paralelo, mas nós não sabemos, tá? Não temos como comprovar isso ainda. Só sabemos que eles são deuterostômio também, como os cordados, mas eles são completamente simples, bem mais simples até do que cefalópodes, que são moluscos que, teoricamente, na escala evolutiva, eles vieram antes das estrelas do mar. Quanto à reprodução desses animais, eles são dioicos. Em geral, eles são dioicos, né? Tem macho e fêmea, sexos separados. No entanto, nós não conseguimos diferenciar a olho nu essa diferença entre macho e fêmea. Durante o processo reprodutivo, esses animais eliminam grande quantidade de gametas na água, realizando fecundação externa. Agora, eles devem saber, né? Eles conseguem se identificar macho e fêmea devido à questão dos hormônios que eles liberam, que eles produzem, tá? Mas nós não conseguimos identificar o olho nu. Só se a gente fizer uma dissecação desses animais para poder identificar a gônada, abrir ele e enxergar o aparelho reprodutor deles, para saber se eles são macho ou fêmea. Após a formação do zigoto, né, ocorre o desenvolvimento direto, ou seja, com o estágio de larva, a larva vai ser formada, vai ficar ali na água, ela é nadante, ela fica nadando ali, tem cílios que apresentam simetria bilateral e ela consegue nadar e faz parte do plâncton marinho. Ela também serve de alimento para muitos animais. E depois que ela se desenvolve, ela se transforma num adulto.
E aqui nós encerramos. Eu vou descrever melhor lá no Positivo 1 quais são as atividades para que vocês me enviem. Vocês têm uma semana para fazer isso. Não significa que é uma semana para fazer tudo, porque eu já pedi faz um tempo. É só para que vocês possam tirar as fotos, né, transformar em PDF e me enviar pelo Positivo 1, tá certo? Beijo para vocês. Qualquer dúvida, nós vamos tirar essas dúvidas todas na segunda-feira. Tchau, tchau.